Bom, nesse 53º encontro de cravistas em quarentena, a convidada é a professora querida cravista e pianista Regina Schlossauer, que vai falar para nós sobre Wanda Landowska e Musik Ancienne. Wanda, Regina, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer a sua presença aqui conosco e fique à vontade. Bom, fica à vontade, não fica. Eu fico à vontade com gente. No Zoom não dá. Eu fico pensando que alguma coisa vai acontecer. Bom, Só coisa boa. só coisa boa. Só ver vocês, nossa, ver vocês, além de que juntos. Bom, gente, eu vou falar. Eu pensei na Wanda Landowska vindo do nada. Quando eu era, logo que eu comecei a estudar piano, não, mais do que isso. Quando eu comecei a ouvir falar de Wanda Landowska, eu tinha uns LPs, comprei LPs e ouvi. Eu fiquei horrorizada. Eu achei aquilo tudo muito estranho, muito chocante para mim. Eu tinha, na verdade, por isso que eu falei, eu estava começando a mexer com cravo, eu tinha contato com o Roberto de Regina, e comigo acontecia o processo diferente do que aconteceu no final do século XIX, né? Eu achava o som daquele cravo muito estranho, porque eu estava já acostumada a ver com cravos mais aproximadamente históricos. E eu achei muito estranho. Eu não gostei, essa é a palavra. Depois, da mesma banda, não de conhecimentos, mas de LPs, tinha do Rafael Puiana. Aí eu senti que já era uma coisa mais perto da minha realidade auditiva, não realidade auditiva, do que eu gostava, digamos assim. E achei quente, achei espanhol, achei essas coisas assim. E depois fui ouvindo muitas outras coisas que eu gostava muito mais do som de um cravo, imitação ou reprodução do cravo do século XVIII. Tempos depois, eu ouvi várias gravações masterizadas, arrumadas em LP da Wanda Landowska. Então, eu vi que era uma outra realidade, embora não fosse a minha escolha para ter a sonoridade de um cravo. E a revelação maravilhosa foi quando eu vi o concerto de Mozart dela. Então, realmente, eu tenho que dizer que eu fui cativada, inteiramente cativada da sutileza, da beleza, do cheiro e tudo mais. Fiquei muito feliz. Aí comecei a ver umas fotos. Aí a professora aqui ficou muito perdida, porque aquelas mãos, naquela posição, eu realmente, assim, eu não podia imaginar como aquelas mãos conseguissem produzir o som assim mecanicamente, não é nada de muito sofisticado. Assim, como é que, se a Beatriz pudesse mostrar aquelas duas fotos da Wanda Landowska e as mãos, sendo que estas fotos, esta mão, ela fazia questão, é praticamente a marca registrada dela, quer dizer, tem alguma coisa que eu não entendo, pensei bastante, eu não entendo como é que funciona, eu lembro todos os meus professores, eu tento fazer comigo mesma, me parece muito estranho. E se você quiser mostrar outra foto também, já... Essa foto era a foto oficial dela, nas gravações, inclusive, era que tinha que devia aparecer. Vocês veem aquele pulso tão baixinho do esquerdo, e ela está, deve ser num lugar frio, que ela está com umas mitênios, né, assim, até a beira da... O Jair, o cravo dela, como ela pediu para que Pleyel fizesse, embora realmente já em 1889, para a comemoração dos 100 anos da Revolução Francesa, a Casa Pleyel tivesse feito já esses instrumentos, no que não especificamente para elas, foi considerado que seria um bom instrumento de cravo para a comemoração da grande feira, né? Bom, a mistura
Acho que está bem assim. Acho que quero ver a carinha de todo mundo agora. A mistura de nova música e de Wanda Landowska é que foi dentro das intenções dela de ter uma reprodução de música antiga de uma maneira certa, de acordo com ela, que isso foi que ela também se interessou pelo cravo. O que para mim foi fascinante, assim, mais do que como musicista, como socióloga, ou talvez filósofa até, essa imensa vaidade humana de achar diferentes gerações que eles estão descobrindo a maneira autêntica. Eu achei muito lindo, embora grosseiro, um artigo do Jeremy Montague, que morreu há pouco tempo, um grande nome na música inglesa, daqueles que faziam a revista Early Music. Ele é de formação, foi um instrumentista de sopro, inclusive tocou em orquestra há muito tempo, como trompista, mas era, mais que tudo, um etnomusicólogo, etnomusicólogo. Fez muita excursão, muitos livros, muito bons. E uma das coisas que ele diz, o que é música autêntica? Autêntica na visão de quem? De qual geração? De qual pessoa? De qual formação? Como fazer música autêntica? Porque copiou instrumentos de catedrais do século XIV, do fim do XIII, mas quem diz que aqueles instrumentos foram feitos por pessoas que realmente entendessem dos instrumentos ou não por pessoas que amassem, que fossem curiosos? E tá bom, tem garantia da certeza da autenticidade. Era assim. E como vai se conseguir aquela mesma madeira? Como é que 1000 anos depois a gente, que exagero, 900 só, 900 anos depois a gente pode garantir que aquela madeira tem o comportamento toda que aquela teve. E por aí vai. A tinta, os instrumentos, como dizia o fulano lá na França, les outils de travail, como tinha certeza que os utensílios de trabalho eram os mesmos para poder fazer. Mas eu acho que isso é muito da natureza humana, que é um desejo recorrente. Mais ou menos a cada 30 anos, hoje em dia, vem alguém dizendo que a afinação não pode ser essa, que o material não pode ser esse, que as cordas a gente vai ter um plástico tão parecido, que é quase peau de buffle, que é quase tripa é quase... E isso também, já no século XIX, se pôde ter em várias afirmativas muito, para mim, fascinantes. Por exemplo, uma das coisas que eu já desconfiava, o que aconteceram com todos os escravos dos nobres da tomada da Bastilha? O Claude Etienne Mercier, que era um facteur, como é que diz isso? Um luthier também, uma palavra em português. Um luthier dizia que, na Revolução Francesa, a gente jogava os cravos pelas janelas e botava fogo neles. Até ele contava uma história muito divertida, que uma companhia de cinema estava fazendo um filme da Revolução Francesa, pediu um cravo para ele, levou, e aí disseram, bom, agora a gente vai jogar pela janela. E ela falou, mas por quê? Ele falou, porque na Revolução, on jeta les clavecins par les fenêtres. Então, ele falou, mas eu não posso fazer uma casquinha igualzinho, já que vai jogar pela janela, para não jogar o cravo que eu fiz pela janela para botar fogo, para ter... Então, assim eu vi, realmente se jogaram cravos pela janela, mas sobraram alguns. Esses alguns foram encaminhados, ficaram em algum canto. 6 anos depois, 1795, é criado o Conservatório de Paris. Portanto, por um outro regime, não é mais, se a Bastilha caiu, é um outro regime. E Conservatório de Música e Dança e Declamação. E se retiraram os cravos para ver se eram aproveitados. Parece que cerca de 25 foram trazidos. Desses
25, eles ficaram por um tempo, mas aí foi muito, muito, muito frio, então eles puseram fogo nos cravos para esquentar um pouco os funcionários, mas sobraram 6 que foram. Então, eu tomei nota aqui das coisas que foram acontecendo no século XIX, tanto do Conservatório de Paris, como de outras pessoas, para manutenção de alguma coisa de cravo. O que se diz? Ficaram cravos nas casas das famílias, mas como instrumentos que foram tão pouco usados que as pessoas já não usavam como instrumento. Eram lembranças de vovó, lembranças ou de nada, esquecidos. Que, de vez em quando, alguém, se eu não me engano, é o Leonhard que dizia que encontrou numa das propriedades da avó dele. Isso é apócrifo, quer dizer, apócrifo, sim. Eu não sei de onde eu vi isso. Não foi para isso aqui. Que o primeiro espineta que ele viu estava num canto da propriedade da casa da mãe dele. Eu lembro que quando eu fiz na USP a pós-graduação, a professora de pintura, história da pintura brasileira, ela tinha vários quadros que eu via, eu e todo mundo víamos que tinha um polegar. Eu perguntei o que era aquilo. Ela disse que ela pesquisava no interior e as pessoas tiraram de trás dos armários os quadros. E como não tinha como fazer, eles seguravam. Então, aparecia o dedo de quem estava segurando. Esse mesmo tipo de quadro que estava guardado nos armários e atrás dos cômodos, eu imagino como os cravos nas casas das pessoas, ou as espinetas, ou outros flautas, sei lá o que fosse, que ficavam de um passado, não eram usados, não eram instrumentos de música, eram guardados. E uma coisa que instrumentos que foram preservados e nem usados. Uma outra coisa que acontecia também, na metade do século XIX, que se fala, que isso pode ter influenciado, sim, a Landowska, o conceito oposto ao da música antiga, de que a música evoluía. Portanto, Palestrina era bom, mas, enfim, a música sacra do romantismo era melhor. E se Rameau era bom, a música que veio depois do romantismo era melhor. Que Richard Strauss era dono dessa teoria, que havia um contínuo desenvolvimento na qualidade, em termos absolutos, da música. Portanto, a música do romantismo era melhor que a música do barroco, que era melhor que a da Renascença, que era melhor. A lógica seria essa, que não era absolutamente a de todo mundo, nem de todos os professores, mas que existia, era a ser aceita ou combatida. Mas o repertório e mesmo o instrumento não morreu o tempo todo. Aqui eu tomei nota de uma porção de gente que, por exemplo, uma professora de cravo, de piano, que escreve uma história do cravo, Histoire du clavecin, de 1637 a 1790, em que são citados e são mostradas as partituras dessas pessoas. Em 1805, aparece um método ou princípio geral de dedilhado para o pianoforte, citando muita música de Carl Philipp Emanuel Bach, imagine Carl Philipp Emanuel Bach, para começar, Johann Sebastian Bach, e os franceses também, tanto Rameau como Couperin. Em 1841, aparece. Essa senhora é de 1787 e morre em 1853. Ela faz a primeira antologia de obras de Couperin. Quer dizer, ela vai morrer na metade do século, portanto, na primeira metade do século XIX, eles não estavam mortos. Em 1832, tem uma personagem que a minha geração ainda estudava um pouquinho, Fétis, um belga, musicólogo, um grande musicólogo, François-Joseph Fétis, belga, que foi considerada talvez a maior conhecimento do século XIX, da música do século XIX, e ele então fez
concertos históricos. Essa história de concertos históricos é recorrente. De vez em quando aparecia um professor do conservatório, fazia concertos históricos. Um dos que fez foi Diemé, Louis Diemé, que o nome me diz qualquer coisa, e eu vi que eu tenho uma edição muito bonita. Essa edição deve ter sido comprada aqui no Brasil, no começo foi dado de presente por uma amiga da minha mãe, que é dele, de várias peças soltas, numa escrita completamente pianística, não tem nada, é traduzida para o piano, e é desse professor, Louis Diemé. E nos concertos históricos aparece 82, 33, e outra coisa, mas eles não eram nunca tocados em cravo, era sempre em piano forte, provavelmente. Não, 32 já estava. E uma coisa que há sempre uma identificação de obras de órgão, sim, são mais masculinas, e as outras para o piano seriam mais femininas. E o que não quer dizer que as moças do conservatório não estudassem órgão, mas não faziam carreiras como organistas, porque o trabalho seria, em geral, nas igrejas, e não se aceitavam organistas mulheres. Que mais? Os concertos históricos. Esses concertos de Diemé são também mais para o fim do século XIX. E aparece um nome que eu conhecia, não sei se vocês conhecem, Blanche Selva. Blanche Selva. Aparecia sempre nas obras dela, como Cécile Cheminade, umas várias mulheres que desapareceram, mas eram francesas, e quando você vai procurar as biografias dela, são egressas do Conservatório de Paris, profundamente cultas, sabendo das coisas, mas numa época em que essa valorização da composição feminina era muito sutil, muito suave, muito pouca. Então, essa pessoa que me impressionou demais, a Blanche Selva, que eu pensava que ela escrevia, ignorância, né? Eu pensava que ela escrevia obras como é que chama isso? Obras Debussy, como é que chama isso? A escola dele? Impressionismo? Expressionismo, exatamente. Tinha certeza que Blanche Selva, meninos, caí do cavalo. Ela escrevia de tudo. Aí eu fui, graças ao YouTube, amo o YouTube de paixão. Você sempre encontra alguém que tocou bem ou mal alguma coisa, e você ouve 3 coisas, você entra um pouquinho no universo e vê que não eram absolutamente compositoras mulheres fazendo uns exercícios de harmonia. Era muito mais do que isso. Essa senhora Blanche Selva, que além de tudo devia ser um total monstro, ela faz a obra completa de Johann Sebastian Bach, para cravo, em 17 concertos para piano, de prelúdios e foguetas até o fim das coisas. E esses concertos, esses 17 concertos eram repetidos. O máximo que eu vi de coisa parecida com isso, em São Paulo existia há muitos anos, a Helena conhece, o Jank, que fazia concertos das 32 sonatas de Beethoven em 3 concertos. Realmente, a disposição física era outra, né? E também, à medida que vai chegando, a Blanche Selva vai escrevendo, e tem outros nomes que eu guardei, tomei nota, mas nunca tinha ouvido falar antes. Pauline Oder, Marguerite Delcourt, como compositoras e executantes. Nunca ouvi falar. E começa a aparecer uma outra geração que vai fazer os seus exames no Conservatório de Paris, tocando muita música do século XIX. Mentira, do século XVIII e anterior, música do Barroco. Entre eles, nomes que a gente conhece agora. O Joaquim Nin, o Ricardo Vinhas, o Fred Casella,
fizeram os seus exames de entrada, como é que chama isso? De admissão, no colégio, no conservatório, tocando essa música. E, ao mesmo tempo, continuava um certo preconceito, assim, que o cravo seria um instrumento feminino, porque era sobretudo a música francesa, uma música que precisava uma visão de finura e delicadeza, que eles não conheciam nada, mas assim se dizia, e que, portanto, o cravo era para as mulheres, e a música de Bach, inclusive, a música de Bach para órgão, seria, então, feita por executantes homens. Bom, esse é o mundo, conforme eu pude ver das coisas que eu estudei, sobretudo na França. Por que a França? Porque a França, se dizia, era a capital do século XIX. Então, era onde estava o que se chamava de cultura, onde estava o progresso. Era um grande país colonialista, tinha muito dinheiro e podia desenvolver, além da tradição. Essa é a verdade também, não tenho dúvidas. E a dona Wanda Landowska, senhora de muitas facetas, né? Em primeiro lugar, imenso talento, imensa competência de tocar tanto piano como cravo, imensa competência de vencer na vida, uma inteligência também danada, e ela nasce na Polônia. Tudo é um pouco complicado. Ela nasce na Polônia de pais que há 2 gerações judeus já se tinham convertido para o catolicismo. Mas, apesar disso, ela é perseguida pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Umas boas complicações. Não foi presa, torturada, nada disso, mas ficou como cidadã francesa, ela tinha cidadania francesa. Até isso é um pouco confuso. Porque quando ela nasceu na Polônia, a Polônia já era do Império Russo. Isso foi em 1879. Vocês lembram? Isso começou em 1830, quando Chopin foi para Paris, os russos já estavam invadindo a Polônia. Bom, em 1879, quando Landowska, a Wanda, nasce, é do Império Russo. Ela, mocinha, já vai estudar em Berlim, ela estuda composição em Berlim, mas a capacidade do piano, ela mostrou muito grande, e uma coisa que não era tão natural, tão comum na época, um interesse real e muito grande pela música do período barroco. Ela tinha muito encanto por Bach e pelos franceses. E também Benedetto Marcello, quando eu falo assim, parece que música barroca é só Bach e francês. Não. Eu não vi referência, por exemplo, em nada do que eu vi, Sweelinck, Hasse, esses eu não vi. Eu vi franceses, italianos e a família Bach. E ela estuda composição, tem talento, escreve bem. Não é aquela composição meia boca, é de compor de verdade para diferentes instrumentos e poder fazer disso um métier também. Aí, aos 20 anos, portanto, sei lá, 1890, ela vai para Paris. Se não foi, 89, 91. Lá ela conhece o marido e ela se casa. Ela se casa bem jovem e, segundo um dos artigos maravilhosos que o Marcelo me emprestou, fica muito claro assim, o que se chama de como se fez uma, não é essa tradução, mas como se fez uma diva. Ela realmente foi feita uma diva pelo talento, pela classe, eu acho difícil dizer pela beleza, mas há para tudo. E ela vai se fazendo, não a primeira como ela queria. Vão acontecendo histórias muito interessantes assim. Ela já vai procurando um cravo, vai achando um cravo, mas ela fica muito pouco satisfeita, porque os instrumentos
são frágeis, estão maltratados, e, sobretudo, muito frágeis para fazer os concertos, andar com eles como ela quer. Mas ela vai, se não podia fazer com cravo, ela fazia com piano, mas nesse repertório que era ela e a músicas barro ou franceses ou italianos. Uma das coisas, ela teve sucesso como pianista, e por um tempo ela é apresentada como um Chopin 2. Depois, a linha se altera e ela, então, passa a ser apresentada como executante mais do que compositora. Uma coisa também que, às vezes, a gente esquece que os concertos do século XIX, na segunda metade em diante, e até um bom, a não ser aqueles grandes nomes, como Liszt, Kalkbrenner, Thalberg, esses eram grandes nomes que faziam o espetáculo dele sozinho, mas, no geral, os concertos eram mesmo os concertos de Chopin, que foi antes, eram divididos com o cantor, com música de câmara, e também os primeiros concertos da Landowska são assim, divididos com outras atrações, digamos. E ali a Casa Pleyel faz para exposição de 1889, ela tinha 20 anos só. 69. Um cravo, de acordo com especificações. Esse da exposição de 1889 não é por especificações da Landowska. Isso seria o de 1912. Mas eles fizeram aquele grande cravo, que ela vai aprovar, e que é um cravo que tem... É a caixa de um piano. Ele é forte, pesado, robusto, tem a cinta de metal, e ele tem 2 manuais, mantidas as teclas na forma tradicional dos pianos. Ele tem cordas metálicas e ele tem os muitos pedais. A Wanda Landowska vai procurar, vai já na maturidade dela, provar que, ou ela acha que provou, indicações de que Bach tinha instrumentos com 16 a 2, 16 pés até 2 pés de registros. Eu não sei se a Helena está aí, mas na ProArte, tinha na ProArte seminários de música aqui em São Paulo, na rua Sergipe, tinha um Neupert, um cravo Neupert que eu conheci, esse ainda tinha pedais de 16, não tinha 2, mas tinha 16, 4, 8, e o acoplamento também era tudo por pedal, não tinha nada que fosse manual. E esse, pelo que eu vi, Neupert, ele é alemão, mas assim era. Helena, você chegou a conhecer o Neupert da ProArte? Você está sem áudio. Você está sem áudio, o teu áudio está... Chama sua filha, rápido. Eu quero escutar a resposta. Regina, eu conheci o Neupert. Pronto, peraí, acertei. Acertou, ótimo. Então, agora, eu acho que o Marcelo, depois do trabalho que fizeram com os cravos, etc., apesar de que a gente está falando de São Paulo, mas eu acho que aquele cravo da ProArte foi o Stanislav Heller que trouxe. Se não foi ele... Foi anterior. Foi anterior, então foi possivelmente um cravo que veio com Günther Ramin, quando Ramin veio há muitos anos antes disso, e trouxe, depois o cravo ficou aí eu não me lembro, não sei como que chegou, então eu era muito menina ainda, mas foi com Günther Ramin, que ele veio fazer a Paixão de São João, e tinha receio de não encontrar um instrumento adequado e tal, então conseguiram que eles trouxessem junto. No fim, o cravo acabou ficando por lá.
Uhum. Era um bom cravo aquele. Mas eu estou querendo lembrar uma coisa. Ele não tinha registro de 2 pés, mas de 16 ele tinha, né? Olha, eu sinceramente não conheço nenhum cravo que tenha registro de 2 pés. Eu nunca vi, mas, enfim, você tem muito mais vivência do que eu nunca vi. Esse da PROAC, eu me sentia muito culpada, porque eu achava o de 16 pés lindo. Adorava aquele... Eu não estudava cravo na ocasião, mas eu achava aquele contrabaixo dos sons uma coisa muito, muito bonita. Regina, não se preocupe com isso. Eu tive aulas de cravo na Alemanha, nos tempos em que o cravo industrial é que era o rei dos cravos. Eu também adorava os 16 pés. Ele tinha um timbre maravilhoso. Só que depois a gente fica mais histórico, então a gente... E muda o gosto, né? Ele era, sabe, mas era lindo. Muito lembro de você, muito, uma história maravilhosa. Veja se eu inventei ou se você contou, que você estava fazendo uma paixão ou uma cantata, não sei, com aquele regente com quem você trabalhou. O artista. Não, aqui no Brasil? Não, na Alemanha. Sim, o Richter. E o Richter. E que ele estava sempre achando que tinha muito cravo. Você ficou irritada, fingiu que tocar sem tocou. Ele falou, agora tá bom. Inventei essa história ou você contou? Não, foi verdade, né? Foi verdade, eu fiz de tudo. Eu peguei 8 pés menor, depois aquele bem nasal, depois eu pus o abafador para não aparecer, ele continuou reclamando, aí eu desliguei todos os registros e toquei com a maior convicção, aí ele gostou. Ele mandou... Isso aconteceu, né? Eu fico, às vezes, com umas historinhas. Bom, mas, enfim. Aí, voltando, né, desse instrumento, esse instrumento, depois ela fez um igual para um festival de Bach, porque ela teve um empresário, como se dizia, que fez muito esses primeiros 10 anos da carreira dela, com detalhes, com sutileza, fazendo uma imagem, tudo por tudo, vendo, inclusive, eles tinham um contrato do que ela podia tocar, do que ela não podia tocar, e do instrumento, esse de 1912, que a Pleyel fez e que ela inaugurou no Festival Bach, na Alemanha. Um festival de Breslau. E ela era muito bacana para cuidar da carreira dela. Ela me lembra, assim, meio que a dona do Magazine Luiza, ela sabia o que ela queria da carreira dela. E aí apareceu uma coisa, gente, do Arco da Velha, apareceu uma estrela, como é que a gente diz? Homem é cabaretier, mulher, é que cantora de cabaré. Com aquelas vozes fininhas, bem francesa. E esqueci o nome dela, mas se alguém precisar, eu acho. Eu vi tanto nome de tanta gente fazendo extravagância. Ivone alguma coisa. Ela usou os pauzinhos, as tranças, as linhas, como se fazia demais, só naquela época, porque hoje em dia a gente sabe que não existe isso. O mundo é puro. Ela trançou todos os conhecimentos, e essa estrela de cabaré, essa chanteuse de cabaré, conseguiu ficar com o cravo. A Landowska ficou fora de si. Moveu céus e terras, fez de tudo, porque estava sendo usado no espetáculo. Agora, o que eu não entendo é que parece que essa mulher, no fim, fez uma carreira como cravista, a ex-cantora de cabaré. Esse pedaço não consegui, procurei muito para saber como é que eram os outros capítulos da história. E a Wanda Landowska nunca mais conseguiu este cravo dela. Então, obviamente, vieram outros. Bom, e assim ela foi fazendo a carreira, realmente com muito sucesso. A capacidade de trabalho, sabe essas pessoas focadas? Ela estava focada na carreira dela, e mais do que isso, na realização daquela música que ela, desde menina, gostou muito e foi estudando, fazendo, e dando aulas. Parece que ela era realmente também muito boa professora. Eu vi umas anotações de uma aluna, na mão dela, de uma aluna americana, não nos Estados Unidos,
ainda na Alemanha, onde é que nós estamos, gente? Na França. Bom, em 1925, junto com Alfred Cortot, aquele que é da grande escola pianística, para mim era só aquelas coisas de terças, quintas de piano, mas ele, junto com ela, fundaram a escola de Saint-Leu-le-Forêt, que era na casa que ela tinha comprado, num subúrbio ao norte de Paris. Ela fez uma casa boa, depois ela fez um auditório, que chegou a ter 300 pessoas, fez uma escola, que foi inaugurada junto com Cortot, e onde se davam concertos. Eu não entendi bem, no lugar de que eram 10 concertos no verão, eu acho que devia ser o ponto alto, eu não acredito que um auditório desse tamanho ficasse à toa, sobretudo uma mulher tão inteligente e focada como ela. Bom, ela teve alunos brilhantes aí, que a gente conhece, como esse que eu citei, o Rafael Puiana, Kirkpatrick e outros nomes, sempre muito respeitada. Mesmo o que é muito comovente para mim de ver, que mesmo quem discordava e não aceitava, respeitava. Não era uma coisa fácil. Ela fez todos os movimentos e frequentou todos os círculos, de um jeito ou de outro, para fazer a carreira dela. Ela teve, em Saint-Leu-le-Forêt, ela foi de até 1940, ela pôde trabalhar, dar aulas aí, fazer concertos, ter muito sucesso. Inclusive, ela teve 2 concertos modernos, que foi o Concerto Champêtre, o Concerto Campestre. Primeiro foi o do Manuel de Falla. Ela teve uma parte de cravo no El Retábulo de Maese Pedro. E ela gostou, todo mundo gostou, e o de Falla fez para ela um concerto para piano e 5 instrumentos. Eles ficaram, nas cartas é muito interessante, eu baixei pela minha grande enciclopédia, o Amazon, o Kindle. As cartas são muito interessantes, porque elas começam: après vous, madame, après vous, monsieur. No fim, eles têm uma briga feia, mas eles se gostam muito, eles são pessoas que se respeitam e se gostam até o fim. O concerto depois do retábulo, ele fez esse concerto. E o Poulenc também. As referências do Poulenc, a musicalidade e a capacidade de trabalho da Wanda Landowska são também maravilhosas. O concerto, Marcelo concorda comigo, o concerto é muito bonito. Ao contrário do concerto de De Falla, é um concerto para orquestra grande. A primeira vez que eu fiz esse concerto foi com o Benito, em Campinas, e aconteceu, a orquestra era bem jovem ainda. Eu lembro que tinha uma nota muito aguda da trompa, ou das trompas, e nunca saía bem. E o Benito, com aquela coisa absolutamente prática, faz uma oitava abaixo. Você não consegue tocar nessa altura. Gente, foi um bem-estar geral, porque ninguém mais tinha que ficar esperando se o rapaz da trompa ia dar aquela nota naquela altura. Não deu, mas deu uma oitava abaixo e ficamos todos felizes. Enfim, dessas lembranças que eu tenho do Concerto Champêtre. Depois, eu fiz com o Norton, mas o Norton ficou muito bravo porque o cravo que eu tinha era um cravo industrial, mas era o que eu podia ter na época, porque eu queria muito ter um cravo. Tinha um do Roberto de Regina, mas ele tinha feito muitas pressas, o cravo era um trabalho. Eu fiz plectros até com escama de peixe-boi. Uma vez, no desespero, eu tinha um colar que era de escamas de peixe-boi, eu cortei a pontinha e eu percebi que tinha uma certa flexibilidade, e a escaminha do colar que o Hans tinha me trazido da Amazonas virou uma pontinha com palito de fósforo, coisa assim que tem que tocar, tem que fazer um contínuo, e não dava para o seu Tanetaco vir, porque o cravo tinha problemas sérios. Era lindo o instrumento. Aí
eu consegui que um amigo do Hans, que estava na Alemanha, nos Estados Unidos, trouxesse para mim um cravo mobília, na bagagem dele. Mas o que se encontrou era um cravo Sabbath Hill totalmente industrial. E era ruim. Enfim, era um cravo. Eu estava muito feliz de ter um cravo. É como você ter pianos de segunda qualidade, mas melhor ter um do que não ter nenhum outro. Mas esse cravo também ficou marcado na minha vida. Eu estava num daqueles cursos da IGE 3X, e tinha um moço que falou, você é do Brasil? Eu também já estive. Tinha São Paulo, pois é. Eu toquei, eu falei, eu sei, com aquele conjunto. Ele falou, pois é, toquei num clavecin épouvantable. Foi um cravo horroroso. Eu falei, pois era o meu, que eu aluguei para o seu pessoal. Ele falou, não, eu sei que ele era épouvantável mesmo, aconteceu, mas foi o que você teve, o que você pôde fazer, não foi nem um recital, ele acompanhava fazia contínuos, mas o mundo dos clavistas é pequenininho, né? Eu estava numa cidadinha assim na França, e a épouvantablidade do meu cravo foi devidamente marcada. Bom, aí, da senhora Landowska, em 1940, ela finalmente, pelo que eu entendi, ela acreditou que ela estava a perigo por ser judia. Nessas alturas, ela já estava com a Denise Resgout, que foi a companheira, amiga, amante dela, e com que ela era francesa, mas com que ela vai para os Estados Unidos. Aí elas começaram a ter que fugir pelas declarações, pelas cartas que eu vi, pela entrevista da companheira dela, dada, gente, por um jornal judeu, Jewish Newspaper, que eu falei, o que é isso? Mas uma ótima reportagem sobre isso. A Landowska não acreditava que ela iria ser perseguida a sério, mas tudo que ela tinha em Saint-Leu-le-Forêt já tinha sido raptado, já tinha sido, como é que a gente chama isso? Confiscado. Os instrumentos, as 10 mil partituras que ela tinha, uma porção de coisa, ela perdeu tudo lá que ficou. Mas, no fim, ela conseguiu também, com muita dificuldade, não sendo perseguida cinematograficamente, mas bastante difícil, conseguiram vir para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, ela foi para Connecticut e esqueci do nome, como é que estava o nome é uma cidade que homenageia muito ela, onde ela viveu também e teve sucesso e teve alunos gravou muito. Eu acho que tem um papai passando atrás do Luiz. Que bom saber dentro da vida de todo mundo assim. E ela, nos Estados Unidos, ela teve muito sucesso. A vida de gravação que ela já tinha começado continuou, ela gravou muito, já em condições de, como é que a gente chama isso? Técnicas da gravação muito melhor do que os primeiros instrumentos, os primeiros gravos que ela fez. Ela sempre trabalhou, sempre estudou e sempre insistiu. Ela era deliciosamente contraditória. Ela sempre insistiu que o instrumento dela era o melhor. Porque também aí, o mesmo argumento que é contra do Nata passa a ser, também a música evoluía, também a sonoridade evoluía, mesmo aquele instrumento dela era um instrumento muito bom. E ela continuava como pianista, ela fez algumas gravações realmente de piano muito bonitas, muito bonitas. Ela fez gravações de Mozart, de Haydn, essa de Haydn eu não encontrei em lugar nenhum. E as variações Goldberg, todos os prelúdios e fugas de Bach, quer dizer, ela gravou muito, ela estudou muito. Ela era, como dizia uma antiga empregada ali, era um boi para trabalhar. Ela não tinha jamais preguiça, nem... vem essa... umas coisas a gente discorda, mas que mulher que acreditava no que ela fazia. Não tinha dúvidas metafísicas, absolutamente não. Ela tinha certeza. E
mesmo nas próprias contradições, para ela passavam a ser verdades, eram diferentes aspectos da verdade. Se emanados dela, passavam a ser verdade. Como é que é? Não tem uma coisa que pode ser contraditório, que eu disse assim, depois disse assim, mas se foi eu que disse assim e eu que disse assim, passa a ser verdade, passam a ser verdade os dois lados da história. Esse tipo de confiança em si, a Landowska tinha. Morreu aos 80 anos, absolutamente homenageada pelos Estados Unidos. E, gente, desacreditada, não desacreditada, ninguém ousou desacreditar, discordaram. Muitas pessoas discordaram, muitas outras entidades discordaram do cravo dela, da execução, de certas opiniões. Eu queria um livro que eu cheguei a pedir dos Estados Unidos, já está aqui no Brasil, já chegou há 6 dias. Eu queria tanto ter lido, que era o dela, os escritos dela. Eu não consegui. Eu até mando um anexo para vocês posteriormente, opiniões dela sobre a música, nouvelle musique, né? A música ancienne, olha, nouvelle musique, que ato falho, né? Nouvelle, música velha, música ancienne musique, é mais bonito. Eu gostaria muito de que vocês ouvissem um pedacinho do primeiro Mozart. Não, o que você acha melhor? Primeiro o cravo, o Mozart, e depois o Rameau, por favor. E aí está ele. Muito parecido com o piano player, né? Só que com os 2 manuais, as teclas longas. Deixa eu ver, ali deve ter no meio acoplamento, 2, 4, 2, 8, 16 e 2. Os pedais todos. Esses instrumentos foram feitos 160 deles, vendidos pelo mundo afora. Bom, e agora, para terminar, eu queria o Rameau, tocado nesse cravo, pela banda, é a Allemande, de uma suíte.
Eu só queria dizer uma coisa que eu lembrei agora, que fizeram até algumas óperas barrocas. Alceste foi feita no meio do século, e algumas Saint-Saëns faziam os recitativos, mas no piano. Ninguém usava, porque diziam que soava muito mal, as pessoas não gostavam, não, então não se experimentava. Mas imagina a Saint-Saëns tocando, fazendo um recitativo ao piano de uma ópera, valia a pena contar. Vamos lá. Vamos ouvir agora o Rameau.
Bom, eu só queria dizer uma coisa que eu esqueci, que na fase que ela estava ali, para 1912, 13, 14, vendo a carreira dela com o empresário, que durou 5 anos, ela iniciou, vamos dizer, ela começou o sistema que seria dentro dela sempre. A presença era uma performance também. Ela entrava no palco com uma certa luz, e primeiro ela dirigia, ela se sentava numa cadeira, cruzava as pernas com uma roupa bonita e se conversava com o pessoal, os assistentes durante algum certo tempo, e depois ela tocava. E esta coisa de fazer a sua imagem cuidadosamente estudada, ela manteve o tempo todo. E vale a pena procurar as entrevistas dela. É muito interessante ver tamanha autoconfiança, tamanha segurança. Me lembro de certas coisas, minha sogra, quando dizia que certas coisas tinham que ser feitas como eram na Alemanha na década de 30. E ontem eu lembrei, quando eu lavei uma roupa, que ela dizia que é evidente que uma cortina ou uma capa não pode ser lavada com sabão. Ela tem que ficar de molho na banheira. Eu não tenho banheira. Tem que ficar de molho, sem sabão, porque esse era o sistema. Na segunda se fazia assim, na terceira se lavava, na quarta era o dia de pendurar e na quinta o dia de esticar a roupa. Isso, portanto, era assim. E eu sinto isso nas entrevistas dela. Nenhuma dúvida de que a maneira que ela estava fazendo estava certa. Bom, eu espero que eu tenha ao menos despertado em vocês a curiosidade de procurar as respostas certas. Tá bom? Muito obrigada. Se tiver alguma coisa que eu não sei, pode perguntar. Bravo, bravo. Obrigada, Regina. Viu só como foi bom e deu tudo certo? Pois é, Não acredita? É? Olha, não é a primeira vez que se fala sobre Wanda Landowska aqui nesse encontro, mas cada uma das abordagens que cada pessoa traz tem o seu carimbo, né? Tem um ângulo particular. Então é muito bom ver as diferentes abordagens, não opiniões, né? Que eu acho que opinião hoje em dia já é um consenso que Wanda Landowska foi e é importante até hoje. E a gente acho que já passou daquela fase, não toco assim, eu não quero tocar assim, né? Hoje a gente já compreende as coisas numa outra visão. Então é muito importante. E eu gostei de ver a sua abordagem, achei muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta particular. Não é de Wanda Landowska. Eu sei que esse assunto vai voltar nas outras perguntas, mas eu queria saber como que foi a sua experiência, como é a sua experiência até hoje, como cravista e pianista. Gente, eu tô falando você porque eu já fui autorizada ontem, né? Não foi, professora? Ontem a gente já conversou e ela falou, pode me chamar de você, tá? Não tô sendo abusada. Da sua experiência como cravista e pianista, sempre, né? Sempre como cravista e pianista, como que é que você se sente migrando de um instrumento para o outro, assim, no dia a dia? Como que é? Maria José Carrasqueira, a professora, já falou desse assunto em algumas semanas passadas, mas eu acho que eu também gostaria de saber qual é a sua opinião, qual é a sua vivência. Eu responder, não, todo mundo responde, depois eu vejo. Não, mas eu perguntei para você. A minha vivência como pianista e cravista? Como que é a sua experiência em tocar os dois instrumentos? Como que é essa migração? Toco o cravo hoje, agora mesmo toco o piano. Como é que é isso no dia a dia? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem... até a maneira que eu sento, a maneira como eu coloco, tudo é outra coisa. É tão diferente a maneira que o meu braço vai. Eu reparei que a maneira, até os óculos, a distância é meio diferente. Então, assim eu vou tocar piano, assim eu vou tocar cravo. Eu posso na minha cabeça pôr o meu corpo para tocar piano, o meu corpo para tocar piano, ele se pincha em cima do teclado mais. O meu corpo para tocar cravo se segura mais na barriga aqui para trás.
e vai mandar na mão. Assim eu estou falando muito honesta, como uma caipira para você. O meu corpo não se larga, o meu corpo se larga, mas no piano eu quero uma coisa assim, que eu toque e vai. Que no cravo não, quero uma coisa que toca, tocou, agarrou, tocou, agarrou. Assim é para mim, não sei se é certo ou errado, assim é. Tá, obrigada. Bom, pessoal, tem vários parabéns aqui no chat. O Edmundo Hora diz parabéns, Regina. É sempre bom ouvir as diferentes visões e abordagem dos experientes tecladistas como você. Adorei. O Luiz, parabéns, professor Regina Bravo. Daniel Carrasqueira. Não, Daniel é Maria José Carrasqueira. É porque tá outro nome. Parabéns, Regina, gostoso de te ouvir. E bravo, bravo. Enfim, muitos. E o Marcelo, que gostaria de falar primeiramente. Fala, Marcelo. Oi, tá me ouvindo agora? Tô. Então, Regina, foi uma delícia te ouvir, parabéns, e eu me lembrei muito, assim, de tantas vezes na tua casa, tantas vezes que eu tive com você, com o Hans, com teus filhos, e que a gente conversou sobre tantos assuntos, né? A maneira como você fala despretensiosa e direta, então eu acho isso super gostoso e realmente me lembrou, assim, de muitos momentos que eu vivi na tua casa, né? Aliás, você está na minha casa. Pois é. Então, na verdade, assim, eu anotei um montão de coisa aqui, porque, poxa, o Wanda Landowska, a gente conversou já algumas vezes, né, mais recentemente, né, e tem tantos aspectos interessantes sobre a Landowska, né, e eu acho que quanto mais jovem a pessoa, o cravista, menos ela tem a dimensão da Wanda Landowska, naturalmente. Quer dizer, aí eu vou falar de mim, né? Já te contei isso. Eu precisei me distanciar dos meus 20 anos de estudante de cravo na Alemanha, né? Para chegar aos quase 60 e conseguir ver a Landowska, eu acho que como ela merece mesmo, foi como você falou, né? Eu acho que, assim, mais recentemente me chamou muita atenção essa questão da inteligência da Landowska, como você colocou, da modernidade dela, que ela foi muito moderna para a época, né? E das escolhas, quer dizer, eu mesmo, quando era jovem, criticava a Landowska, como muitos criticavam, ainda criticam. Na verdade, ela fez escolhas o tempo todo. Ela não fez nada por ignorância, ao contrário. Então, tudo que ela fez foi uma escolha legítima de intérprete, e a gente só pode aplaudir, né? E eu estava ouvindo a alemã de Rameau, né? E eu acho que, assim, a definição do Martin Elster, da Wanda Landowska, se encaixa como uma luva no que a gente ouviu. Ele tem um artigo maravilhoso, não me lembro se eu mandei para você, que ele faz uma comparação, assim, vou falar assim, grosso modo, é muito interessante, que o cravo da Wanda Landowska estava muito mais para o órgão, enquanto que o cravo do Gustav Leonhardt estava muito mais para o alaúde. Então, quando a gente escuta esse Rameau da Landowska, com esses 16 pés, isso é órgão, é uma concepção do instrumento que ela tinha, né? Então, eu acho que ele definiu muito bem. Outra coisa também, que quem tem a chance de ler em alemão, o Martin Elster, naquele livro dele, da Wanda Landowska, The Dame of the Cembalo, ele relata coisas para a gente muito importantes, que às vezes passam despercebidos, assim, da maior parte dos cravistas. Por exemplo, essa questão do Kirkpatrick, né, do Günther Ramin, né, que, na verdade, o grande problema do Kirkpatrick com a Wanda Landowska foi por conta dos instrumentos. O Kirkpatrick ele foi muito visionário nos anos 30, quando ele foi estudar com ela, porque ele já não gostava dos instrumentos modernos. E ele falou com ela, falou para o Günther Ramin também, que ele não entendia por que tocava nesses instrumentos com sons horrorosos. Ele não gostava do instrumento. E esse foi um dos motivos pela briga da Landowska com Kirkpatrick, né? E então as pessoas às vezes falam coisas, sei lá, o Skip Sampé diz:
ele era um Bostonian e ele aristocrático, não gostava dos bailes da fantasia que ela organizava em Salou. Não era nada disso. Ela ficou com ciúme dele ter ido à Alemanha estudar com Günther Ramin, por exemplo, né? E essa questão dos cravos, né? Então, quer dizer, o Martin Elster é um cara que eu acho que ele merece ser lido. Infelizmente, pouca coisa está em inglês, né? Mas, por conta, eu acho que ele ajuda essa compreensão da Wanda Landowska. E outra coisa é assim, você falou da Denise Restou, né? E eu acho que uma pessoa que não é muito mencionada, a não ser pelo Martin Elster também, é Elsa Schunicke, que na verdade, quando ela ficou viúva em Berlim, ela veio, a Elsa Schunicke, que morava com ela e com o marido, ela veio para a França e foi com elas para os Estados Unidos. Então, elas moravam, a Wanda Landowska, a Denise Restou e a Elsa Schunicke. E devia ser uma complicação, porque a Denise Restou era francesa e a Elsa Schunicke era alemã. E a Landowska... Mas ela tinha uma permissão francesa de estar na França, que foi ignorada. A gente imagina o convívio, né? Como devia ser difícil. Mas o mais interessante, por que eu falo da Elsa Schunicke, é porque o Martin Elster também, ele dá resposta para uma coisa que eu sempre me perguntei e nunca encontrei uma resposta. Eu pensava assim, meu Deus do céu, a Wanda Landowska, com aquele aspecto tão frágil, como é que ela afinava aquele instrumento pesado daquele jeito? E aí a resposta veio no Martin Elster. Era a Elsa Schunicke que afinava o cravo dela. Eu tenho a impressão de que aquele cravo precisaria afinar muito menos, né? Ele estava quase que à beira, imagina, na minha cabeça, à beira de um piano, né? É muito... eu olhei bem assim, as cravelhas, aquilo não escorregava fácil, não. E assim, ainda tem muita coisa sobre a Landowska que deve ser pesquisada. Por exemplo, a relação dos alunos. No livro, a gente descobriu 3 alunos brasileiros dela, né? Todos pianistas. Mas é possível, por exemplo, a agenda que a gente publicou, a agenda dela, tem nomes ali que eu nunca vi mencionados e que, se forem pesquisados mais profundamente, tem nomes latinos ali, né? Então, assim, numa primeira pesquisa, eu não descobri, quer dizer, brasileiros não são, mas... e a agenda, por exemplo, nunca foi pesquisada a fundo, né? Então, ainda tem muita coisa, né? E eu acho que isso é importante, não é só por uma questão histórica da Wanda Landowska, é a difusão do cravo, né? Eu acho que, quer dizer, não fosse a Wanda Landowska, o cravo teria tido uma difusão absolutamente outra, né? Então, eu acho que a gente deve muito, muito isso a ela, né? Aliás, já foi falado, a Beatriz já foi a primeira a falar isso, né? Então é isso, foi muito bom. Eu acho que é sempre bom trazer o assunto da Landowska, foi uma delícia de ouvir. Adorei os exemplos que você trouxe, porque realmente a gente escuta o Mozart, né? Que delicadeza, né? Que contraste com o cravo órgão dela, né? Eu acho também que tem uma coisa das experiências anteriores da gente, né? Eu acho fascinante da mulher, porque eu acho que se nós 10 aqui dermos uma olhadinha na vida dela e começarmos a conversar, a gente vai chegar à construção de uma miríade de Wandas e de Landowskas, porque é uma mulher realmente multifacetada, né? Ela tem, assim, no sentido de comportamentos que você pode ler de muitos jeitos. Nessa coisa maravilhosa de estar... Eu não sei, se eu não estivesse numa live, eu diria, né? Mas como eu estou, eu vou dizer. Ela está cagando e andando para o mundo. Ela sabe o que ela quer, e o que ela quer é o que a Wanda Landowska quer. Porque ela tem certeza de que ela está certa. E está dentro daquele universo, o timbre, o tom da voz dela. Me lembro de uma outra pessoa que eu e você conhecemos bem e que tem esse tipo de certeza de que está certa. São pessoas felizes. Eu vivo num mundo de dúvidas. E essas pessoas vivem num mundo um pouco menor, mas é cheio de certezas, né? É assim. Isto é assim, isto é assim. E da Landowska, pelo que eu vi num dos artigos, ela quase que tinha dúvida, depois que os alemães fizeram tudo aquilo em Saint-Lô, se eles iam fazer
tanta coisa com ela na França. Foi a Denise que precisou insistir que eles tinham que sair da França. E coisas assim que... Agora, a Denise, que era 35 anos mais nova do que ela, tinha força física. Hoje eu confesso que alguém que é 35 anos mais novo do que eu tem uma força física que eu... A Denise chamava ela de mamucha, né? Mamãezinha, né? Ah, é? Mas, agora, sabe uma coisa, Beatriz, se eu estiver falando muito, você pede para eu interromper, que eu falo depois. Não, eu acho que é uma reflexão importante para a gente aqui, sabe? A gente já está mais de um ano, né, Beatriz? Você é anfitriã desses encontros maravilhosos e a gente tá aqui juntos, aqui, os cravistas, né? E é uma reflexão que eu fiz. Eu tive a sorte, há 2 anos, de ir lá a Saint-Leu-la-Forêt e visitar o que foi o Temple de la Musique Ancienne, né? Mas o que eu vou dizer é uma coisa assim que faz a gente pensar. Porque, claro, para todo cravista, a Wanda Landowska tem todo esse significado e coisa e tal, né? Mas a gente tem que estar muito unido, os cravistas no mundo inteiro. Eu vou contar para vocês por quê. O espaço... Bom, tem a casa que ela morou, hoje em dia é uma casa particular, e os proprietários não deixam que seja visitado, é uma coisa que tem lá a placa, mas você não entra. Já no Temple de la Musique Ancienne também foi comprado por particulares e foi transformado numa casa particular, mas ainda assim você entra, você vê o palco, está ali, é uma coisa emocionante. E o governo, uma associação de pessoas do local de Saint-Leu-la-Forêt, eles criaram a Associação de Salvaguarda de Wanda Landowska e tentaram, há anos eles vêm tentando transformar aquele espaço novamente num centro cultural, com bolsas para jovens cravistas, com cursos, com concertos, como foi nos anos 20, né? E, gente, aí que vem o meu ponto. Eles vêm tentando isso há décadas e jamais conseguiram. No site, Marcelo, é muito triste que a última notícia é 2018. Então, não mas aconteceu... Mas eles tiveram que interromper. Nada mais de 2018 não conseguiram nada. Gente, eles não conseguiram, do governo da França, do Ministério da Cultura, o ministro visitou lá, eles não conseguiram uma verba do governo da França, não estou falando do Brasil, não, da França, para comprar desses particulares o espaço e transformar novamente num centro cultural para o cravo. Quer dizer, se num país como a França não se consegue fazer uma coisa dessas, imagina a gente que está no Brasil. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar junto e se unir, porque se a gente não fizer isso, a gente desaparece. Então, eu quando estive lá em Saint-Leu, me senti como um muçulmano que vai à Meca. Então, eu me senti assim, né? Indo lá para a nossa Meca, que foi o templo da música antiga da Wanda Landowska. Mas eu estive lá em 2018 e logo depois a sociedade teve problemas e parece que acabou, na verdade. Então é muito triste, quer dizer, mais do que nunca a gente precisa ter esse sentimento. Tem o Ministério de Cultura que nós temos, né? E mesmo assim não conseguiu. Com presença, força, interesse, preservação de bens nossos e da humanidade, né? Cultura. É isso, mas é isso, Regina. Eu sou muito socióloga, enfim, a primeira coisa que eu fiz, o diploma que eu tive foi de Ciências Sociais, quer dizer, eu não posso imaginar quando não se preserve cultura, e cultura não é não é assistir teatro em francês no original, é preservar o que tem. Se a gente tem os cravos, se tem o Roberto de Regina, se tem gente que fez... Eu fiquei muito chocada, gente. Ninguém dos meus amigos sabia quem era Wanda Landowska. Já era um nome esquecido. Eram só os mais velhos que sabiam quem era Landowska. Enfim, mas uma personalidade invejável. Se não invejável, mentira. Invejável, sim, porque ela não ligava para... Ela era. Eu gostei muito de tudo que eu li doidamente, peguei uma sociedade de estudos, Jewish Studies,
não sei como, porque eu pensei, mas se a Landowska não era judia, por que ela está lá, excelentes estudos, inclusive eu soube coisas que eu não sei como eu vivi até agora, sem saber que o marido dela era polonês, sim, que ela casou com ele em Paris, e que ele era folclorista, não estudava danças e coisas folclóricas então, é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Helene Yang. Se não gostaram, procure melhorar. Marcelo, obrigada das contribuições passadas e atuais. Muito obrigada de coração. Eu que te agradeço, Regina. Um beijo. Foi muito bom te ouvir. Obrigada. Foi muito obrigada pelo convite, Beatriz. Foi muito bom. Foi muito bom me obrigar a fazer isso, inclusive a fazer. Eu estou aqui de família ao lado, porque eu tinha medo de dar uns 5 minutos e pronto, parar no meio. Isso seria assim como parar o concerto no meio, né? Então, a gente não quer. Regina, Obrigada. a Helene Yang quer falar alguma coisa. Nem precisaria, eu acho que nós estamos chegando no fim, mas é só uma observação, Regina. Eu acho interessante que você, muito preocupada, né, em dizer a coisa certa, em a gente entender, você foi explicar como é que é a diferença de você tocar o cravo ou tocar o piano, né? Enfim, eu percebi a sua preocupação, porque, acho que então agora vai ter que dar uma aula de técnica e não sei o quê, e você falou, não, você falou, olha, quando eu vou tocar cravo eu faço assim, quando eu vou tocar piano eu faço assim. E só que o gesto que você fez, a maneira como você falou, é exatamente a diferença entre tocar cravo e tocar piano, entende? Isso que eu quero só colocar um pouco em palavras, né? Porque como você sentou e você falou, bom, se eu vou tocar piano, eu preciso, como é que você falou? Se jogar no piano, alguma coisa assim. Bom, se você não faz isso, eu tenho um piano, um Steinway em casa, que de vez em quando eu resolvo tocar. Por melhor que seja o Steinway, qualquer coisa que eu faça no piano, eu consigo fazer um melhor Steinway soar feito um cravo. E não consigo fazer ele soar feito um piano, a não ser que estude muitas e muitas horas. Mas porque para tocar um cravo você precisa justamente controlar perfeitamente o tanto de peso que você põe nas diversas partes, né? Seja do ombro para a tecla, seja no movimento dos cotovelos, ou seja do punho, ou seja dos dedos, né? E se você não controla isso perfeitamente, você vai ter momentos em que o cravo soa, fica com som de arame, né? E é exatamente o contrário do piano, né? Você precisa jogar uma quantidade de peso, você precisa jogar um peso enorme no piano, então tem esse movimento. Eu fiquei impressionada com o gesto que você fez e achei que basta olhar e pensar e entender, né, qual é o mecanismo de cada um dos instrumentos. É isso que eu sempre digo para os alunos, quer dizer, observe o instrumento e veja como que ele reage ao seu gesto. E aí você já vai aprender quais são os truques que a gente precisa para tocar um ou outro, né? O que eu acho muito difícil depois de muitas horas de estudo no cravo, por exemplo, tirar um mínimo de bom som no piano. Que deve ser, eu não tenho tocado forte-piano, mas do cravo para o forte-piano a diferença não é tão grande assim como para o piano moderno, mas existe, né? Cada instrumento vai falando para você quanto de peso, quanto de movimento, que altura tem que estar o jogo do seu dedo, ou o que for. Gostei do seu gesto, era isso que eu queria colocar. Parabéns, obrigada, foi uma delícia. Complementar, eu acho que existe uma coisa chamada, para mim, só cérebro, entende? A minha barriga, quando senta para tocar cravo, é assim. Quando senta para tocar piano, a coluna, tem uma coisa que aqui, nesse pedaço, que fica diferente, só de pensar. E tem uma coisa que é a cabeça da gente, que eu me dou conta da quantidade de músicas que eu quero lembrar, e que vem o comecinho.
Parece que tudo veio no comecinho, tudo ficou gravado. Não é que eu sou capaz de tocar de jeito nenhum, mas é um processo muito esquisito. Eu, antes de tocar, qualquer pessoa, pelo amor de Deus, sei tamanho, o meu tamanho, eu sei o que eu almejo, não o que eu consigo. O que eu almejo. Aí parece que toda a pessoa vai dar o bote no som. Então, eu sei que se eu vou tocar os estudos sinfônicos, é um negócio que vai... E se eu vou tocar o concerto, não o concerto champêtre, essa é muito brincadeira gostosa, o concerto italiano, é toda uma outra pessoa, uma outra barriga, uma outra todo, mesmo que você também comece... Não sei, eu acho que é muito íntimo, eu tentei botar para fora aquilo que a minha barriga, o meu tronco é essa palavra, parece que é o tronco que, depois do cérebro que manda. Mas você tem bem mais experiência, você, Marcelo, de aulas de mundo do que eu, né? Não, nem se compara. Tá bom, gente. Que bom ver vocês todos aqui. Olha, parabéns, bravo. Foi muito boa essa conversa. Eu fiquei feliz porque te forcei a fazer coisas que foram novas e eu vi o tanto que isso foi interessante, né? Que pelo que a gente conversou ontem, foram abertas portas, né? E novas coisas vão acontecer. Oi? Desculpa. Temos se divertido que ter passado light a hora e Isso. meia da pandemia. Exatamente, essa é a ideia. Muito obrigada. Muito obrigada por ter se disposto a Obrigada falar por para nós. desistirem. Vocês são importantes na minha vida. Tá.